Em uma madrugada de 31 de agosto de 1997, um Mercedes-Benz S280 preto acelerou pelas ruas de Paris, tentando fugir dos implacáveis paparazzi. Dentro do carro estavam a princesa Diana e seu parceiro Dodi Fayed, seu motorista Henri Paul e o guarda-costas Trevor Rhys-Jones. Mas, ao entrarem no túnel da Pont de l'Alma, tudo mudou em um instante. O carro perdeu o controle, bateu em um pilar e deixou o mundo em choque. Dodi e Henri Paul morreram no local, enquanto Diana foi levada às pressas para o hospital, onde deu seu último suspiro horas depois. O que realmente aconteceu naquela noite? Foi apenas um trágico acidente ou a história é mais complexa? Vamos descobrir neste vídeo. A revelação das últimas horas de Diana. Em 30 de agosto de 1997, a princesa Diana e seu parceiro Dodi Al-Fayed aterrissaram em Paris depois de passar um curto período de férias na Riviera Francesa. Eles estavam hospedados no Ritz Hotel, de propriedade do pai de Dodi, Mohamed Al-Fayed, onde os paparazzi já estavam acampados do lado de fora. Para evitar os fotógrafos que aguardavam na entrada da frente, Diana e Dodi decidiram sair pela saída dos fundos do hotel. Mas sua tentativa de escapar discretamente logo se tornaria desastrosa. Pouco depois da meia-noite, o casal saiu em um Mercedes preto, acompanhado pelo guarda-costas Trevor Rhys-Jones e pelo motorista Henri Paul. Seu plano de fuga, no entanto, não foi nada fácil. Apesar de seus esforços, os fotógrafos os seguiram de perto em motocicletas e veículos, determinados a capturar imagens do casal. Testemunhas descreveram a atmosfera como caótica, com o Mercedes acelerando pelas ruas de Paris, enquanto era perseguido incessantemente. Henri Paul foi encarregado de lidar com a situação, optando por uma rota alternativa para evitar os pontos críticos do trânsito. Quando o Mercedes se aproximou do túnel Alma, sua velocidade aumentou, supostamente para evitar os fotógrafos que ainda o perseguiam. Exatamente às 12 horas e 23 minutos, a perseguição em alta velocidade terminou em tragédia. O Mercedes colidiu com o 13º pilar do túnel Alma, causando danos catastróficos ao veículo. Dentro do carro, Henri Paul e Dodi Al-Fayed morreram com o impacto. Trevor Rhys-Jones, o guarda-costas, sobreviveu com ferimentos graves. Diana, no entanto, ainda estava viva, mas gravemente ferida. O Dr. Frédéric Maillier, um médico que estava de folga e que passou pelo local do acidente, tentou ajudar. Ele descreveu Diana como consciente, mas em estado de choque, murmurando baixinho. O que piorou a situação foi a extensão de seus ferimentos internos. O acidente havia causado danos significativos ao coração e aos pulmões, embora, externamente, ela parecesse relativamente ilesa. As equipes de emergência trabalharam para estabilizá-la, mas levou mais de uma hora para retirá-la com segurança dos destroços e transportá-la para o Hospital Pitié-Salpêtrière. O estado de saúde de Diana era crítico enquanto a equipe médica trabalhava para estabilizá-la no local. Relatórios indicam que o acidente causou lesões internas graves, complicando os esforços para salvá-la. No Hospital Pitié-Salpêtrière, para onde ela foi levada às pressas, os médicos realizaram uma cirurgia na tentativa de reparar os danos. Apesar de seus esforços, a gravidade dos ferimentos foi fatal. Os registros oficiais mostram que seu coração foi deslocado para o lado direito do peito, devido ao impacto. No hospital, os médicos lutaram para salvar a vida de Diana. Ela teve uma parada cardíaca por volta da 1 hora da manhã, mas os médicos conseguiram fazer seu coração voltar a funcionar. Infelizmente, seus ferimentos eram muito graves. Apesar dos esforços de ressuscitação, Diana foi declarada morta às 4 horas da manhã. Pela manhã, a trágica notícia havia se espalhado pelo mundo. O príncipe Charles e as duas irmãs de Diana voaram para Paris para trazer seu corpo de volta a Londres. Multidões se reuniram do lado de fora do Palácio de Buckingham e do Palácio de Kensington, atônitas com a perda repentina e dolorosa da amada princesa. Os primeiros relatos culparam Henri Paul, o motorista, alegando que ele estava intoxicado no momento do acidente. Seu nível de álcool no sangue estava várias vezes acima do limite legal, levando muitos a acreditar que sua direção imprudente causou o acidente. Mas a história não foi tão simples assim. Por um lado, nenhum dos ocupantes do carro estava usando cinto de segurança, o que poderia ter feito a diferença. Também houve relatos de um misterioso Fiat Uno, branco, visto perto do túnel, que se acredita ter colidido com um Mercedes momentos antes do acidente. Eu estava atravessando a rua ao lado do túnel e ouvi um grito muito longo, um estrondo, e em seguida, um grito curto e um estrondo. Testemunhas como Joana da Costa não se abalaram com o que viram. Ela descreveu como a cena ficou tensa quando os paparazzi se acotovelaram para tirar fotos de Diana em seus momentos finais. A polícia acabou por afastá-los, mas o estrago já estava feito. Muitos culparam o assédio implacável da mídia que Diana sofreu durante toda a sua vida. Seu irmão, Earl Spencer, criticou os paparazzi, dizendo que o comportamento deles era imperdoável. Para alguns, o acidente representou o custo final da fama, e Diana se tornou um símbolo de até onde a mídia iria
para conseguir uma história. O túnel, com seus pilares expostos e a falta de grades de proteção adequadas, também se tornou um ponto focal de críticas. Muitos acreditavam que medidas de segurança melhores poderiam ter evitado o acidente, ou pelo menos diminuído sua gravidade. Quando o acidente ocorreu, a resposta de emergência francesa foi rápida. Entretanto, apesar da rapidez com que chegaram, houve muitas críticas sobre o tempo que a princesa Diana levou para chegar ao hospital. Alguns acreditam que, se eles tivessem agido mais rapidamente, suas chances de sobrevivência poderiam ter sido maiores. Esse é um desses detalhes que aumenta o sentimento de frustração em torno de sua morte. Logo após o acidente, os relatórios iniciais afirmaram que o acidente foi causado por dois fatores principais: a velocidade excessiva do carro e a intoxicação de Henry Paul. Todos pareciam concordar que Paul, o motorista, estava bêbado quando colidiu com o pilar. Mas, com o decorrer das investigações, as coisas começaram a não bater certo. Por exemplo, surgiram imagens de segurança do Hotel Ritz, onde Diana e Dodi Al-Fayed estavam hospedados. Na filmagem, Henry Paul foi visto caminhando calmamente, com firmeza, e amarrando os cadarços dos tênis antes de sair do hotel. Essa filmagem mostrava um quadro muito diferente daquele apresentado nos relatórios iniciais, em que sua embriaguez era enfatizada. Essa nova filmagem levantou ainda mais questões. Como ele poderia estar bêbado se parecia tão estável? Ele estava realmente intoxicado? Ou havia algo mais acontecendo? E então, veio a parte que faltava de uma foto de uma câmera de velocidade, que supostamente capturou o carro logo antes do acidente. Essa foto nunca foi divulgada, deixando uma enorme lacuna nas evidências sobre a velocidade em que o carro estava indo. Sem ela, a imagem do que realmente aconteceu ficou ainda mais obscura. A ideia de que essa prova foi intencionalmente retida aumenta o mistério. A foto do carro em alta velocidade no túnel foi suprimida para encobrir algo? Ou foi apenas um erro o fato de as autoridades não terem conseguido encontrá-la a tempo? Isso nos deixa com muito mais perguntas do que respostas. Afinal de contas, a foto da câmera de velocidade que faltou poderia ter ajudado a esclarecer a velocidade que Henry Paul estava realmente dirigindo quando ocorreu o acidente. Outra parte inquietante da investigação foi o comportamento dos paparazzi. Enquanto as equipes de emergência tentavam ajudar as vítimas, os fotógrafos estavam bem ali, tirando fotos dos destroços. Algumas dessas imagens, tiradas antes mesmo da chegada da ambulância, mostravam Diana deitada no carro, ferida. Essas fotos se tornaram parte do registro público, mesmo tendo sido tiradas de maneira tão insensível. Os paparazzi foram criticados por não oferecerem ajuda e, em vez disso, se concentrarem em capturar a cena angustiante. Embora as circunstâncias que envolveram o trágico acidente da princesa Diana continuem a levantar suspeitas, há sugestões sinistras de que ela pode ter previsto seu próprio destino. Vamos dar uma olhada nisso. Previsão da princesa Diana sobre sua própria morte. Meses antes de sua morte, a princesa Diana confidenciou a seu mordomo de confiança, Paul Burrell, sobre seus profundos temores de um complô arranjado contra ela. Em uma conversa arrepiante, Diana mencionou a Paul que acreditava que sua vida estava em perigo. Ela temia que seu ex-marido, o príncipe Charles, estivesse planejando um acidente envolvendo seu carro. Ela até descreveu em detalhes como o acidente seria encenado para que parecesse um acidente trágico. Diana estava seriamente preocupada, e esse era um assunto que pesava muito sobre ela. Ela sentia a pressão aumentando, especialmente depois de seu divórcio público com Charles. Como o mundo se concentrava em cada movimento seu, Diana se sentia cada vez mais isolada, e sua intuição lhe dizia que algo estava terrivelmente errado. Ela até pediu a Paul que guardasse essas informações para o caso de algo acontecer com ela. A previsão de Diana parecia assustadoramente precisa, pois ela acreditava que uma falha no freio e um grave ferimento na cabeça seriam os meios usados para acabar com sua vida. Além da conversa com Paul, Diana também enviou uma carta ao seu advogado, Victor Michon, em 1995, que reforçava ainda mais seus temores. A carta descrevia sua crença de que seriam feitos esforços para se livrar dela, sendo um acidente de carro um dos métodos possíveis. Essa carta, muitas vezes chamada de Mission Note, era um aviso claro do que ela achava que poderia acontecer. Na carta, Diana mencionou que havia recebido essas informações de fontes confiáveis, embora tenha optado por não revelar suas identidades. É assustador pensar que, mesmo naquela época, Diana já podia sentir uma ameaça iminente à sua vida. O conteúdo da carta era um reflexo da intensa paranoia que Diana sentiu nos meses que antecederam sua trágica morte. Ela se convenceu de que estava sendo observada e de que havia forças trabalhando contra ela. Esse não era apenas um medo passageiro, mas Diana estava tomando medidas para se proteger. Em determinado momento, ela chegou a fazer justiça com as próprias mãos, pedindo a um especialista em vigilância que a ajudasse a procurar possíveis dispositivos de escuta escondidos em seu apartamento no Palácio de Kensington.
convencida de que todos os seus movimentos estavam sendo monitorados. Apesar desses avisos terríveis, o inquérito sobre a morte de Diana foi adiado por 7 anos. De acordo com a legislação britânica, é necessário um inquérito para qualquer cidadão britânico que morra em circunstâncias misteriosas no exterior. Mas o caso de Diana foi uma exceção. O inquérito só foi iniciado em 2004, deixando muitas perguntas sem resposta por anos. Esse atraso só aumentou as crescentes teorias da conspiração que cercavam sua morte. Muitos questionaram por que o inquérito havia sido adiado por tanto tempo, especialmente considerando a natureza de alto perfil da morte de Diana. Após sua morte, surgiram várias teorias, algumas sugerindo que a família real britânica ou os serviços de segurança britânicos poderiam estar envolvidos em uma conspiração contra ela. Essas teorias foram apoiadas pelos próprios temores de Diana, já que ela sempre mencionou que estava preocupada em se tornar uma responsabilidade para a família real. Houve até alegações de que Diana estava ativamente tentando alertar outras pessoas sobre o perigo em potencial que enfrentava. Mas, tragicamente, seus temores se concretizaram quando ela morreu em um acidente de carro em Paris, em 31 de agosto de 1997. Muitos especularam que havia aspectos do caso que as autoridades britânicas estavam relutantes em abordar. O fato de ter demorado tanto tempo para iniciar um inquérito oficial gerou um sentimento de desconfiança entre o público, pois muitos achavam que informações importantes estavam sendo ocultadas. Apesar da decisão oficial de que a morte de Diana foi um acidente trágico, as teorias da conspiração persistem. As conclusões do inquérito, entretanto, não forneceram as respostas que alguns esperavam. Em 2006, a renúncia do Royal Coroner acrescentou mais uma camada de mistério à morte da princesa Diana. Essa medida apenas prolongou um inquérito que já estava se arrastando por anos. A demissão deixou o caso sem solução por mais de uma década, sem que ninguém abordasse completamente as questões que ainda persistiam sobre o acidente. O público foi deixado no limbo, com apenas algumas atualizações esparsas e sem respostas definitivas para as muitas dúvidas que cercavam aquela noite fatídica. O relacionamento de Diana com Dodi Al-Fayed só parecia intensificar a polêmica. O romance deles não era apenas uma questão de interesse público. Rapidamente, se tornou uma fonte de desaprovação nos círculos poderosos. A união da princesa de Gales com Dodi, um muçulmano egípcio, parecia causar desconforto, especialmente entre as pessoas próximas à família real. Na época, também havia especulações de que o relacionamento de Diana com Dodi poderia ter levado a um noivado, o que seria um passo significativo que muitos acharam difícil de aceitar. À medida que o relacionamento entre Diana e Dodi ganhava atenção, também aumentavam as teorias sobre suas mortes. Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi, tornou-se um dos maiores defensores de uma teoria da conspiração. Ele nunca aceitou a conclusão oficial de que as mortes foram acidentais. Para ele, não havia como seu filho e a princesa terem morrido de forma tão trágica e aleatória. Ele tornou pública sua crença de que a família real estava envolvida de alguma forma, sugerindo que Diana e Dodi eram alvos por causa de seu relacionamento. A posição de Al-Fayed era clara. Ele acreditava que a família real não tolerava a ideia de Diana se casar com alguém como Dodi. Isso significaria que um homem muçulmano se tornaria padrasto do futuro rei da Inglaterra, o que, de acordo com Al-Fayed, era demais para o establishment suportar. Não se tratava apenas de seu amor um pelo outro, mas da dinâmica de poder em jogo. A ideia de alguém de uma religião diferente se casar com a família real era vista como inaceitável, e foi aí que Al-Fayed colocou seu foco. Mas em que exatamente Al-Fayed acreditava? De acordo com ele, a família real, ou pelo menos algumas figuras poderosas dentro dela, estavam por trás do acidente. Ele chegou ao ponto de alegar que o MI6, o Serviço Secreto Britânico, estava envolvido na organização das mortes de Diana e Dodi. Sua teoria era de que eles foram assassinados porque Diana estava grávida do filho de Dodi, e a família real não conseguia suportar essa ideia. Ele achava que a monarquia preferia se esforçar ao máximo para encobrir tudo do que aceitar tal situação. Apesar da falta de evidências sólidas, Al-Fayed continuou a seguir sua teoria, inflexível quanto à existência de um encobrimento. Ele acreditava que o governo britânico, por meio de seus serviços de segurança, havia orquestrado o assassinato e que a verdade estava sendo suprimida. Mesmo quando o governo britânico conduziu uma investigação, a crença de Al-Fayed na conspiração permaneceu inabalável. Para ele, a investigação era apenas mais uma tentativa de silenciar a verdade. Mas, apesar das acusações vocais de Al-Fayed, o inquérito oficial sobre a morte de Diana chegou a uma conclusão diferente. Em 2008, o inquérito sobre as mortes de Diana e Dodi Al-Fayed inocentou a família real de qualquer envolvimento. O júri concluiu que suas mortes foram resultado de um trágico acidente. O motorista de Diana, Henry Paul, que estava embriagado no momento do acidente, foi considerado a causa.
O legista descartou as teorias de conspiração por não terem sido apoiadas por evidências, e as alegações de Al-Fayed, embora apaixonadas, nunca foram comprovadas. Al-Fayed, no entanto, recusou-se a abandonar suas crenças. Ele continuou a argumentar que havia uma conspiração mais profunda em jogo. Ele alegou que a família real estava envolvida em um complô para impedir que Diana se casasse com Dodi, uma pessoa de origem diferente. Suas acusações mantiveram o caso sob os olhos do público durante anos, mesmo quando as investigações oficiais chegaram ao fim. Apesar da falta de provas para apoiar suas teorias, a campanha de Al-Fayed para expor o que ele acreditava ser a verdade continuou. Quando o inquérito sobre a morte da princesa Diana finalmente começou em 2007, seu objetivo era responder a muitas perguntas sem resposta que haviam persistido por anos. Uma questão fundamental eram as misteriosas conexões de Henri Paul com os serviços de inteligência. Os investigadores descobriram relatórios que sugeriam que Paul, o motorista do carro fatal, tinha ligações com várias agências de inteligência, tanto francesas quanto estrangeiras. Essa revelação levantou suspeitas sobre se ele era simplesmente uma vítima, ou se havia forças mais obscuras em jogo. Essas conexões o tornaram um peão involuntário em uma conspiração maior, ou ele estava deliberadamente envolvido na organização do acidente. Outra questão que continuou a confundir os investigadores foi o misterioso desaparecimento do Fiat Uno. Testemunhas oculares afirmaram ter visto um pequeno carro branco se afastando em alta velocidade do local do acidente, mas, apesar das buscas extensas, o veículo nunca foi encontrado. Alguns teorizaram que o desaparecimento do carro não foi uma coincidência e que ele poderia ter desempenhado um papel no acidente, possivelmente até mesmo causando a colisão fatal. O Fiat Uno desaparecido tornou-se uma peça-chave do quebra-cabeça que nunca se encaixou, fazendo com que muitos se perguntassem se havia algo sendo escondido do público. A própria Diana havia feito previsões sobre sua própria morte antes do acidente. Em uma carta enviada ao seu advogado, Diana supostamente expressou sua crença de que sua vida estava em perigo e que poderia ser morta em um acidente de carro encenado. Ela chegou a especular que o acidente seria feito para parecer um acidente, mas temia que fosse qualquer coisa. Essa carta, escrita 9 meses antes dos trágicos eventos em Paris, apontava para a possibilidade de que Diana estivesse mais ciente dos perigos que a cercavam do que qualquer um imaginava. Sua morte poderia ter sido o cumprimento de uma premonição, ou foi simplesmente um trágico acidente. A alegação de que Diana poderia estar grávida no momento de sua morte foi o combustível adicional para as teorias da conspiração. A especulação em torno de seu relacionamento com Dodi Al-Fayed foi desenfreada nos meses que antecederam o acidente. Algumas fontes sugeriram que Diana estava grávida de um filho de Dodi, e essa ideia rapidamente se tornou um ponto central no debate sobre se sua morte foi realmente um acidente. A noção de que Diana e Dodi poderiam ter sido alvos devido ao relacionamento deles e a possível gravidez acrescentou outra camada de mistério ao caso. Poderia ter sido esse o verdadeiro motivo da suposta conspiração contra ela? O pai de Dodi, Mohammed Al-Fayed, continuou acreditando veementemente que Diana e seu filho haviam sido vítimas de uma conspiração. Ele sempre afirmou que o acidente não foi um acidente e que indivíduos poderosos estavam por trás das mortes de Diana e Dodi. Apesar da decisão oficial de que a morte de Diana foi um acidente, suas premonições assustadoras, o Fiat Uno desaparecido e as dúvidas sobre o papel de Henri Paul mantiveram o caso vivo na consciência pública. A alegação de que Diana estava grávida do filho de Dodi Al-Fayed foi uma das teorias mais comentadas em torno de sua morte. Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi, foi um dos maiores defensores dessa ideia, afirmando repetidamente que Diana estava esperando e planejando se casar com seu filho. Segundo ele, o relacionamento do casal havia chegado a um ponto em que o noivado era iminente. Mas o inquérito sobre sua morte desmascarou os rumores de que ela estava grávida. Apesar das premonições perturbadoras de Diana sobre sua morte, a investigação do acidente revelou uma série de discrepâncias estranhas e possíveis encobrimentos que continuam a gerar dúvidas sobre a verdadeira causa da tragédia. O encobrimento? Estranhas discrepâncias na investigação francesa. Após o trágico acidente que vitimou a princesa Diana e Dodi Fayed, Henri Paul, o motorista que estava ao volante do carro, tornou-se objeto de intenso escrutínio. Os relatórios oficiais rapidamente apontaram que ele estava bêbado no momento do acidente, mas logo começaram a surgir dúvidas sobre essa conclusão. A família de Henri Paul não demorou a se manifestar, insistindo firmemente que ele não estava embriagado. Seus pais, durante um inquérito em Londres, deixaram claro que estavam confiantes de que o filho estava sóbrio. Eles até expressaram frustração por não terem tido a oportunidade de fazer um exame independente das amostras de sangue coletadas de Henri Paul após o acidente. Foi revelado que houve 28 erros de procedimento durante o exame do corpo de Henri Paul. Isso incluiu a falta de exames cronometrados,
o que deixou muita margem para incertezas. O problema mais marcante foram os níveis inexplicáveis de monóxido de carbono encontrados em seu sangue. Esses níveis eram tão altos que alguns especialistas sugeriram que eles poderiam ter sido causados pela inalação de vapores dos airbags do carro, em vez de um envenenamento real. A possível mistura de amostras de sangue aumentou a confusão. O sangue de Henry Paul havia sido testado, mas alguns especialistas temiam que tivesse havido uma confusão no necrotério. Com 22 outros corpos na mesma instalação naquela noite, havia a preocupação de que a amostra errada pudesse ter sido usada para determinar os níveis de álcool de Paul. O fato de não ter sido realizado nenhum teste de DNA para confirmar que o sangue pertencia a Henry Paul apenas aprofundou o mistério. Enquanto isso, os fotógrafos que estavam perseguindo o carro nos momentos que antecederam o acidente não foram imediatamente isentos de culpa. As autoridades francesas detiveram vários paparazzi para interrogatório, suspeitando que eles pudessem ter desempenhado um papel na causa do acidente. No entanto, esses fotógrafos foram posteriormente multados em apenas €1 cada um por invasão de privacidade, o que muitos consideraram uma punição surpreendentemente leve, considerando o trágico resultado. Apesar disso, nunca houve nenhuma prova conclusiva que ligasse os paparazzi diretamente ao acidente. Inicialmente, alguns foram acusados de homicídio culposo, mas essas acusações foram posteriormente retiradas, e ninguém foi responsabilizado pelas mortes de Diana e Dodi. Os resultados legais pareciam deixar muitos com a sensação de que a justiça não havia sido totalmente feita. O fato de a amostra de sangue de Henry Paul e a condução geral da investigação do acidente terem sido tão controversas contribuiu para as crescentes teorias da conspiração em torno das mortes. Muitos ainda acreditam que as verdadeiras causas do acidente permanecem um mistério, apontando para a falta de clareza sobre os principais detalhes daquela noite fatídica. Entre as evidências mais intrigantes estava o misterioso envolvimento de James Anderson, um paparazzo que estava seguindo Diana e Dodi na noite do acidente. Anderson estava ligado a um Fiat Uno branco, que mais tarde descobriu-se que estava próximo ao local do acidente. Testemunhas afirmaram ter visto o Fiat saindo em alta velocidade do Alma Tunnel logo após o acidente. Anderson, conhecido por suas táticas agressivas e conexões com figuras poderosas, teria se gabado de estar no túnel naquela noite, embora não houvesse nenhuma evidência sólida que o ligasse diretamente ao acidente. Apesar das inúmeras alegações de que ele estava envolvido no acidente, os investigadores nunca conseguiram estabelecer uma ligação conclusiva entre seu carro e a cena do acidente. A investigação sobre o Fiat Uno foi interrompida após um breve inquérito, o que levantou dúvidas sobre o rigor da investigação. Alguns sugeriram que houve uma tentativa deliberada de evitar o envolvimento de Anderson, que tinha vínculos com figuras políticas e era conhecido por ser uma figura controversa no mundo dos paparazzi. 2 anos após a morte de Diana, Anderson foi encontrado morto em um carro queimado em um campo. As autoridades francesas consideraram sua morte um suicídio, mas muitos questionaram as circunstâncias que envolveram sua morte. O carro foi encontrado em uma área remota, e a maneira como ele morreu parecia suspeita. O momento de sua morte, exatamente quando a investigação sobre a morte de Diana estava esquentando, levou muitos a acreditar que Anderson poderia ter sido silenciado para proteger a verdade. Além da intriga, havia a suposta ligação de Anderson com as agências de inteligência. Alguns especularam que seu envolvimento na perseguição aos paparazzi poderia ter sido parte de uma conspiração maior, com vínculos com a inteligência britânica ou francesa. Essas teorias foram ainda mais alimentadas por sua morte repentina e pela falta de investigação sobre suas conexões. Sua função como fotógrafo, muitas vezes trabalhando próximo à família real, gerou suspeitas de que ele não teria sido apenas um espectador. À medida que a investigação sobre a morte de Diana prosseguia, os parlamentares britânicos começaram a criticar os inquéritos em andamento, rotulando-os como uma perda de tempo e dinheiro. O ex-ministro trabalhista George Fawkes foi um dos críticos mais veementes, acusando o inquérito de ser uma farsa. Ele argumentou que a investigação, que já havia custado milhões, era pouco mais do que um circo movido por teorias conspiratórias infundadas, especialmente aquelas apresentadas por Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi. Fawkes e outros parlamentares alegaram que o foco em Anderson, no Fiat Uno branco, e nas supostas teorias da conspiração estava desviando a atenção dos problemas reais. Eles argumentaram que o inquérito havia ido longe demais e que era hora de encerrar o caso. Embora esses parlamentares reconhecessem a dor de Al-Fayed, eles acreditavam que as alegações contínuas não ajudavam e estavam apenas prolongando a tensão emocional de todos os envolvidos. Entretanto, Mohamed Al-Fayed permaneceu firme em sua crença de que Diana e Dodi haviam sido assassinados como parte de um encobrimento real. Sua insistência em prosseguir com as investigações, apesar das alegações dos parlamentares, apenas alimentou o frenesi da mídia. A postura inabalável de Al-Fayed manteve a atenção do público e da mídia
firmemente concentrada na ideia de que o acidente não foi um acidente, mas parte de uma conspiração organizada por aqueles que ocupavam posições de poder. A investigação de Lord Stevens sobre a trágica morte da princesa Diana revelou algumas novas evidências forenses e testemunhas que ajudaram a construir uma imagem mais clara do que aconteceu. Sua equipe trabalhou incansavelmente para reexaminar a cena do acidente, questionando cada pequeno detalhe e se aprofundando nas evidências. Eles conseguiram montar uma reconstrução abrangente dos eventos que levaram ao acidente fatal no Alma Tunnel. Um dos aspectos mais significativos da investigação de Stevens foi a evidência forense, que lançou dúvidas sobre algumas das conclusões anteriores feitas pelo inquérito francês. Embora as autoridades francesas tenham inicialmente considerado o acidente como um acidente, a equipe de Stevens descobriu algumas falhas críticas em suas conclusões. Por exemplo, a avaliação inicial não considerou totalmente a velocidade em que o Mercedes estava viajando, nem deu atenção suficiente à falta de uso do cinto de segurança entre os passageiros. Por outro lado, a equipe de Stevens usou modelos computadorizados detalhados e reconstruções extensas do acidente para mostrar como a velocidade, combinada com a ausência de cintos de segurança, contribuiu para o resultado fatal. Além das novas evidências forenses, a investigação de Stevens trouxe novos depoimentos de testemunhas oculares. Algumas novas testemunhas conseguiram esclarecer aspectos do acidente que não haviam sido totalmente explorados antes. Esses relatos ajudaram a esclarecer a linha do tempo dos eventos e proporcionaram uma compreensão mais clara dos momentos caóticos que levaram ao acidente. Apesar dessas novas descobertas, o inquérito de Stevens concluiu que a morte de Diana foi um acidente, confirmando o que os franceses haviam dito anos antes. Eles descartaram qualquer crime ou conspiração, apontando que a cadeia de eventos, desde a alta velocidade até a intoxicação do motorista, foi simplesmente uma trágica combinação de circunstâncias. Quando olhamos para trás, para os eventos que envolveram a morte da princesa Diana, fica claro que a investigação de suas últimas horas foi muito mais complicada do que muitos acreditavam. O inquérito de Lord Stevens revelou novas evidências e testemunhos que colocaram em dúvida as conclusões francesas iniciais, revelando detalhes críticos que haviam sido ignorados. Embora o trágico acidente seja o veredicto final, as perguntas, especulações e teorias da conspiração provavelmente persistirão, fazendo com que a morte de Diana continue sendo uma verdade não contada para muitos. Mesmo depois de todas as investigações e evidências, a história completa parece estar longe de ser concluída, deixando-nos com mais perguntas do que respostas sobre as verdadeiras circunstâncias daquela noite fatídica. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se gostou deste vídeo, clique no cartão exibido na tela agora mesmo para ver mais vídeos.